Glória a Deus, glória, 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 aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Bom dia, Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que essa paz esteja conosco todos os dias das nossas vidas. Nesta manhã, mais uma manhã abençoada, mais um dia que o Senhor preparou para nós. Nós entramos na presença do Senhor em agradecimento pela noite de sono. Nós agradecemos ao Senhor por este novo dia, pela nossa vida. Nós agradecemos ao Senhor pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pela nossa família. E que hoje, nesse dia, nesse sábado, o Senhor esteja tomando a direção de tudo que nós vamos fazer. Que o Espírito Santo nos guie, que Ele possa estar abençoando cada família, curando os enfermos, libertando os cativos, que hoje seja dia de bênção, dia de paz, né? Que Jesus é a paz. Ele é a paz que excede o entendimento. Por quê? Confunde o entendimento dos homens. Porque com Jesus, mesmo na guerra, nós sentimos paz, porque Ele é o príncipe da paz. Eu desejo, profetizo essa paz sobre o nosso ser, sobre a nossa família, né? Que a paz esteja no teu lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que hoje seja um dia que você possa estar sendo contemplado por Deus, recebendo mais dele, né? A palavra hoje vai nos trazer, né, uma alerta a confiar mais em Deus. A palavra hoje, o pãozinho diário hoje está no livro de Isaías, capítulo 26, e os versículos estão do 1 ao 13, que vai falar louvor pela confiança, né? Então vamos louvar a Deus e confiar mais e mais. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nelas a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque Ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, humilhar até ao chão, e derruba-a até ao pó. E o pé pisá-la-á, os pés dos aflitos e os pés dos pobres. O caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo. Também no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite e como o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça, até na terra da retidão. Eles praticam a iniquidade e não atentam para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a veem. Vê-la-ão, porém, e confundir-se-ão por causa do zelo que tens pelo teu povo. O fogo consumirá os teus adversários. Senhor, tu nos darás paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ó Senhor, Deus nosso, já outros senhores têm tido domínio sobre nós, porém por ti somos lembrados de teu nome. Louvado seja Deus. Então, o povo aqui, né, que Deus estava livrou eles ali, né,
da terra do Egito, ele estava louvando a Deus. Confiança, um louvor de confiança. Ele disse, muitos já tomaram, já mandaram em nós. Muitos já, nós fomos escravos. Mas nós estamos aqui lembrando do teu nome, Senhor. Nós agradecemos, ele estava ali agradecendo. E hoje é o dia que nós temos que agradecer ao Senhor. Às vezes a gente pede, mas não agradece. Vamos começar a agradecer mais? Porque você e eu, outrora, era lá do lamaçal do pecado. Hoje, Deus nos trouxe para a maravilhosa luz, nos deu um banho de misericórdia e nos colocou na presença dele. Às vezes nós não merecemos, não. Mas Deus é bom, ele é misericórdia, ele é justiça. Vamos confiar mais no Senhor. Em quem você tem confiado hoje? Às vezes nós confiamos em tantas coisas, Depositamos a nossa confiança em algo, que se Deus quiser, ele muda a rota, faz tudo do jeito dele. Mas quando nós confiamos e colocamos a nossa esperança no Senhor, colocamos a nossa confiança inteiramente nele, nós não vamos nos perder pelo caminho. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia! Esta palavra hoje, esta palavra é um cântico, de louvor, que celebra a segurança e a paz que vem de Deus, a rocha eterna. O povo está celebrando a paz que eles estavam sentindo. Quantas vezes nós vivemos neste mundo sem paz? Problemas tem aí, todos têm, todo mundo, ninguém está isento de não ter problema. Mas aqui nós estamos falando hoje de uma palavra de um ser vivo, de um Deus que é poderoso, que ele traz uma paz, é uma paz interior, não é essa paz que o mundo dá. Por isso que fala sobre a paz que excede o entendimento humano. O ser humano que não tem conhecimento com Deus, com a palavra, ele vive atribulado, vive perturbado, com o espírito angustiado. E ele não entende por que um servo de Deus sente paz em meio à guerra. Por quê? Porque Jesus é o príncipe da paz. E ele nos convida hoje a confiar mais nele, a se assegurar nele. O versículo aqui 23 fala, Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Se confiarmos, ele nos traz mais paz. A paz é pela confiança. Quando nós estamos andando por um lugar que nós não conhecemos, o que a gente faz? A gente precisa de alguém para nos ensinar. Eu, quando vou em algum lugar que aqui em São Paulo que eu não conheço, eu coloco no Google Maps o endereço e peço, ele me leva lá no local. Não preciso de ser humano, mas foi através da inteligência do ser humano que o Google Maps existe. Então nós precisamos das pessoas, da inteligência de outras pessoas, para conduzir um ao outro, Afinal de contas, nós somos, membros de um só corpo, que é Cristo. E é Ele quem nos orienta. É a presença do Senhor que ilumina os nossos passos. Confia no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele vai fazer sair a tua justiça como a luz do meio-dia. Aqui Deus prometeu e Ele está cumprindo com as promessas. Promessa de que Deus traz paz. E que a nação lembrará somente do nome do Senhor. Então, Deus fez algo em nossas vidas. Deus fez algo para você. Glorifique o nome dele e não outros nomes.
a glória de Deus ele não dá para outro. A honra, a glória seja dada ao Senhor. Quantas vezes nós, os seres humanos, são beneficiados pela mão de Deus e vai dar a glória para outro. Aí o Espírito de Deus se entristece. E quantas vezes perdemos as bênçãos do Senhor por não confiar nele inteiramente e colocar a confiança em outra coisa que não é Deus. O Senhor é o doador da paz, pois ele é o autor de todas as suas obras. Ele é o autor. A fidelidade a Deus é o caminho para a verdadeira paz e para a restauração. Então, tem que ser fiel. Fiel a quem? Fiel a Deus. Às vezes nós somos fiéis a tantas coisas. Quando eu não tinha conhecimento, eu era fiel, já era fiel. Quando eu prometia algo, eu cumpria. Quando só não cumpria se eu não pudesse. Mas quantas promessas eu fiz? Eu cumpria. Aí a gente vai para a presença do Deus Altíssimo, toma um banho de misericórdia. Ele nos trata, ele nos limpa. E agora a gente vai ser infiel? Não. Ele é o autor da paz. E a fidelidade a ele é o caminho para a verdadeira paz e para a restauração. A restauração da nação. Que Deus ele venha trazer pessoas a confiar mais, levantar pessoas a confiar mais nele, porque é ele que rege o universo. Aquilo que não tem solução para o homem, que é impossível, é possível para Deus, porque para ele não tem nada impossível, né? Deus promete proteção e paz, paz perfeita àqueles que confiam nele. Louvado seja Deus. Em quem você está confiando? Em quem você está esperando? Eu te convido hoje a confiar mais e esperar no Senhor. Talvez um dos fatores que mais contribui para nos roubar a paz seja a nossa preocupação com o dia do amanhã. E quantas pessoas antecipam tribulações que jamais chegam? Elas imaginam coisas, fantasiam situações e sofrem por causa disto, né? Eu sempre trago uma reflexão assim, eu abro sempre um espaçozinho quando necessita para falar de algo que eu já passei, né? Sempre eu já falei aqui, quem é ouvinte da palavra do Pão Diário sabe que eu já contei sobre que eu estava entrando, quando eu fui para a presença do Senhor, verdadeiramente entreguei minha vida a Ele, Ele me escolheu e eu disse, eis-me aqui. Foi quando eu estava entrando numa opressão, não sei, era depressão. Eu sei que eu ficava desse jeito, eu me preocupava com o amanhã. Eu acredito que era uma ansiedade misturada com depressão. Eu sei que eu sentia uma fobia por dentro, não sei, era uma coisa estranha, quando eu me pegava pensando no futuro. E ali a mente preparava um cenário todo desgraçado do meu futuro. E era assim que eu estava quando eu fui para Jesus. Eu não procurei psicólogo, não procurei remédios para tirar aquilo de mim, medicamento. Eu já sabia que eu precisava nascer de novo, porque Deus já estava tratando comigo, né? Já tinha mais de 2 anos Deus trabalhando no meu, né? Dentro de mim, no meu eu, arrancando esse eu, porque o nosso eu impera e a pessoa fala, eu não vou, eu já tenho minha religião, já tenho fé e aí está perecendo. A verdade é que nós temos que colocar a nossa confiança no que fez os céus e a terra. É Ele que conhece.
Ele que nos conhece por dentro e por fora. Ele que nos sonda, né? Ontem eu fiz um propósito do Salmo 139 para que o Senhor viesse me sondar cada dia. Eu sei que Ele me sonda, mas eu tenho que reconhecer, eu tenho que pedir para Ele me sondar, porque Ele me conhece por dentro e por fora. Foi Ele que nos formou, ainda quando nós era informe no ventre da nossa mãe, né? Como a palavra do Pão Diário no livro de Jó falou essa semana. Ele que nos conhece, Ele sabe aonde está a tua fraqueza, Ele sabe aonde você precisa. Afinal de contas, nós somos uma máquina, que nós temos que foi quem nos criou, que Ele sabe de tudo, sabe cada pontinho. Aleluia. Às vezes, né, eu estava conversando com uma pessoa essa semana que descobriu que tem um furinho atrás de uma veinha no coração. Não sei se acho que é um vasozinho minúsculo, mas que ela tem um furinho que talvez já nasceu com ele. Essa pessoa já está, né, com mais de 60 anos e veio descobrir agora, né? Mas Deus já sabia que ela tinha. E o médico precisou de um aparelho e agora fez outro exame para ver como é que vai, né, tampar aquele buraquinho, porque ele extravasa um sangue que está indo para um lugar que não era para ir, né? E traz consequência. Mas o médico por excelência, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que fez o homem à sua imagem e semelhança, Ele sabe até quantos fios de cabelos nós temos na nossa cabeça. Então entrega tuas preocupações ao Senhor e confia nele, como ontem, a palavra de ontem foi: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E hoje a palavra é confiar. Confiança, porque Deus, né, Ele conserva em paz aquele que deposita a confiança somente nele. E eu lembro que depois que eu fui para Jesus, né, já aconteceu vezes de eu ser tentada, porque com o passar do tempo, as coisas, né, vai acontecendo. Nós somos seres humanos dotados de sentimentos e às vezes até sentimentos negativos. Já tentou vir aquelas preocupações, tipo um medo, mas eu já sei como lidar com essa situação. Uma coisa é quando você não sabe, né? Como na história de hoje fala de um moço, né? Ele conta aqui que ele foi, né? A história tem por título Rota, né, Desconhecida. Ele foi guiado ali por um caminho, né? E ele foi acompanhando o amigo, porque ele não conhecia o caminho, e o amigo foi guiando, né? E ele estava fazendo o quê? Confiando no amigo, porque o amigo conhecia a rota. Há pouco tempo agora, houve um caso nos Estados Unidos, né? Que uma brasileira, ela praticava esportes e ela andava assim, né? Pelo mundo, praticando os esportes dela, e ela foi para um lugar que ela não conhecia. Ela ficou distante do guia, né, e das outras pessoas, acabou saindo, né, andando, e ela caiu numa ribanceira, que depois, quando foram realmente tirar ela já estava morta, né? Essa história ficou aí, né, bastante conhecida nas redes sociais, dessa moça que agora já caiu no esquecimento da sociedade, mas aconteceu isso, ela foi, né, e caiu, porque ela não conhecia aquela região. Ela tinha que fazer o quê? Não sair de perto de quem conhece, né? Então, o que nós temos que fazer no mundo espiritual? Trazendo para o nosso mundo físico, porque o espiritual é coligado com o físico. Não tem como você viver uma vida só espiritual, nem só fisicamente falando, né, carnalmente. Nós temos que estar coligado, né? É carne e espírito, é espírito e carne, e a guerra é entre carne e espírito. E essa guerra sempre vem querendo nos abater, né? Essa obscuridade sempre vem querendo atingir. Mas quando você já conhece,
né? Como você vai lidar com aquela situação, você consegue se sair, né? Numa boa, você fica bem, né? Quando eu vejo que aquelas preocupações querem me atingir, não estou precisando, né? Confiar mais, descer mais, ler mais a palavra e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E é assim que a gente trabalha a nossa mente, né? Eu pela graça de Deus, pela misericórdia, Deus me concedeu, né? Eu vou passar por um tratamento, né? Né? Que tem vários médicos, né? Chama Centro de Dores Crônicas, né? Especialistas, né? Tem todos os médicos lá, é clínico, é nutricionista, é psicólogo, né? E a moça olhou para mim: você está precisando de psicólogo? Eu falei: até onde eu sei, não. Ela olhou para mim assim, deduziu que eu não preciso. Porque se for para mim passar, eu passo. Mas não que eu acho que eu sou necessária. Por quê? Porque nós temos que buscar, irmãos. Não que eu sou contra a psicologia, nada. Até eu tenho um desejo, eu tinha, né? E tenho, mas não sei se vai ser possível realizar esse sonho, né? Já estou em paz com isso, mas eu tinha um desejo de ser psicóloga. Porque, né, eu sinto que eu gosto de trabalhar assim, né, com a mente das pessoas, entender a mente humana. E gosto de falar. E eu mesmo sou a minha psicóloga em Cristo Jesus. Quando os problemas querem me abater, eu busco reforço em Deus, né? E se precisar eu ir num profissional, um psicólogo profissional, eu vou, porque isso não é vergonhoso. E eu louvo a Deus porque eu sei fazer isso, assim, trabalhar minha mente, né, sei me sair das coisas. Mas tem pessoas que não têm. Tem pessoas que têm aquela fragilidade. E aí precisa entrar, né, passar por uma ajuda de uma pessoa, de um profissional. Como aqui na história fala que o rapaz precisou de ajuda do amigo para poder andar naquele lugar, porque ele não sabia. Então tem pessoas que verdadeiramente precisam para me tratar, para ir no médico, para curar alguma enfermidade, e nós precisamos passar pelos médicos, né? Mas louvado seja Deus, quem confia no Senhor e acredita que Ele pode usar o médico, porque Ele pode usar um medicamento para te curar, para te sarar, né? E a mente tem que estar sarada. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Ontem eu estava falando com uma amiga, ela mora distante de mim, né? E ela está passando por um processo, um tratamento rigoroso, e ela sempre dessas crises de choro, né? Vem e é um efeito colateral das medicações que são fortes. E eu falei para ela: ocupe tua mente sempre. Quando você perceber que está invadindo aquela tristeza, vai ouvir algo, um testemunho de alguém, ouve louvor. Ela diz que passa o dia ouvindo louvor. Então tem que ter outra estratégia. Se o louvor não está resolvendo, porque o louvor liberta. Mas se nós não tiver, né, inserido, né, na palavra e não souber trabalhar o louvor em nós, não adianta. O louvor em si não liberta. Quem liberta é a palavra. Quem liberta é o Senhor. Jesus é a verdade que liberta. A gente sabe que o louvor liberta. Através do louvor alguém é liberto. Mas é pelo poder de Deus. Não adianta ouvir por ouvir, irmão. Tem que entronizar. Se entronizar dentro de nós, né? E a palavra está falando aqui, né, que o único remédio capaz de aliviar a mente deste mal é uma firme confiança no poder de Deus, né? E eu tenho vivido isso na minha vida. Eu falo do que eu vivo. Eu não quero falar só do que os outros vivem, não. Eu falo para Deus, eu quero ter experiência. E para ter experiência com Deus, às vezes você precisa passar pelo fogo, pela fornalha. Como você vai contar a experiência se você não passou? Ou só a experiência dos outros? Se você está passando pela fornalha, está sendo atingido na mente, peça ao Senhor, clame a Ele, confia nele, porque tudo Ele fará. E vai ser experiência para você contar lá na frente. Porque se hoje eu estou aqui,
é porque eu confiei no Senhor. Quando eu ouvia uma palavra negativa, eu usava a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus não me diz isso. Uma vez eu ouvi que eu iria passar fome com meus 2 filhos, porque um salário mínimo não daria para sobreviver. Eu falei, mas a palavra de Deus não me diz isso. Eu conheço um Deus que ele usou o profeta Davi e falou: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Então, se eu sou justo diante de Deus, a minha descendência, que são meus filhos, não vão passar fome. E Deus fez um mover sobrenatural. E eu nunca fiquei um dia sem o pão, sem o leite, sem o feijão dentro da minha casa. O básico tinha, mas eu não morri de fome. E até hoje, para a glória de Deus, nunca passei. E não vou passar, porque eu sirvo a um Deus que Ele é dono do ouro e da prata. Ele é o Deus provedor. Mas se você ouvir uma palavra negativa e você toma posse, ou está com medo, vai acontecer, Não, a palavra de Deus não me diz isso. Olha, o único remédio capaz de aliviar a mente deste mal é uma firme confiança no poder de Deus. E se nós temos que passar sim, passa. Nós não temos isento de passar pela prova, pela adversidade, não. Mas nós não podemos perder a confiança nele. Eu não estou falando aqui, dando um diagnóstico de que você não vai passar, de que eu não vou passar. Passamos sim. A gente não está isento de receber uma bala aí perdida ou ser roubado, assaltado. Outro dia eu entrei no ônibus, acho que umas 2 vezes já aqui, que eu entro no ônibus, ponho o meu celular na bolsa e vem e pega meu celular. E eu faço o quê? Eu oro porque roubou. Falo, Jesus vai de encontro, liberta, salva. Eu não amaldiçoo, não. A gente tem que abençoar e pedir a Deus para salvar, porque no momento que está com um objeto que não é dele e que foi de um servo do Senhor, ele vai até passar mal e vai dizer, não, eu tenho que ir para a presença de Deus. Eu peço a Deus para salvar e libertar aquele que já roubaram meus celulares aqui, né? Então nós não estamos isentos de não passar por uma enfermidade, não, irmãos. Mas nós não podemos perder a confiança. É isso que nós temos que trabalhar todos os dias. Confiar. Ou você confia ou não confia. Né? Quando você anda com alguém, você tem que andar ou confiando ou não confiando. Se você perdeu a confiança, pula fora. Saia fora. Porque confiança é a base. E essa confiança tem que estar inteiramente no Pai. O Pai das luzes. Aleluia. Nunca comente seus temores quando alguém lhe perguntar como você se sente. Não pense em coisas tristes, nem fale de seus problemas. Fale de esperança, fale das promessas que Jesus deixou para você. Fale de como Deus a tem abençoado dessa maneira. Seus temores serão contidos e sua fé reacenderá. Sua mente ficará em paz se você a busca naquele que disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar, né? Fazer a oração, né? E essa garantia, né? Confortou Davi quando ele estava fugindo, apesar da grande incerteza. Davi disse a Deus: quando estou abatido, somente tu sabes o caminho que eu devo seguir, né? Haverá momentos na vida em que temeremos o que está por vir, mas nós sabemos disto. Nosso Deus, que caminha conosco, conhece o caminho. Aleluia. Peça ao Senhor. Moisés, quando ele foi sair ali, né, andar com aquele povo para guiar o povo, ele disse a Deus: se a tua presença não for comigo, eu não irei. Deus manda anjos se ele quiser, porque os anjos estão a favor de Deus, para nosso favor. Se Deus ordena anjos, né, é ele que manda em tudo. Se ele disser o anjo vai lá e protege, ele vai lá e protege mesmo, né? Ele dá um jeito, mas protege.
Mas Moisés não pediu a presença de anjo, não. Ele pediu a presença de Deus. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu nem vou sair daqui. Então vamos fazer como Moisés. Se o povo chegou do outro lado, cantando o hino da vitória, né? Foi porque a confiança estava em Deus. Os que confiam nele não se abala, mas permanece para sempre. Ainda que a carne esteja dolorida, o espírito tem que estar vivificado em Deus e a alma confiando em Deus. Amém? Pai, mesmo que eu não sabia o que acontecerá a seguir, tu sabes. Sei que cuidarás de mim e me guiarás. Amém? Que Deus nos guie pelo caminho eterno. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe toda a tua família e tua parentela. Em o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos guie pelos caminhos, por pastos verdejantes. Amém?